de vista e meu posicionamento em relação a essa greve dos caminhoneiros. E antes de mais nada, né, dar os parabéns aí pela atitude, pela iniciativa dos caminhoneiros em realmente se mobilizar para fazer a diferença, para tentar mudar alguma coisa nesse país. Atitude muito bacana, muito bonita, e a mobilização que isso causa, quantos caminhoneiros se sacrificando ali na beira da estrada, a compaixão dos moradores próximos em levar comida para esses caminhoneiros, em levar água. Enfim, essa mobilização e essa união que gerou todo esse ato é muito bacana de se ver. Isso mostra a força que o povo tem. Isso me faz lembrar de algo que aconteceu aqui em São Paulo em 2015. O governador Geraldo Alckmin lançou um projeto onde ele iria fechar metade das escolas, ia fazer uma readequação das escolas, de forma que ia fechar metade das escolas. E o que aconteceu? O povo nesse momento se mobilizou, os jovens, os familiares, e os jovens passaram a ficar dentro dessas escolas, a dormir nessas escolas e a se mobilizar, os pais também junto com esses jovens. E o resumo da história: o governador foi obrigado a voltar atrás e mandar o secretário da Educação, que tinha lançado esse projeto, teve que dispensar esse secretário. Mas isso mostra a força do povo junto, do povo unido. O povo, quando quer se juntar, o que ele pode fazer, né? E muitas das vezes a gente fica sofrendo passivamente. Quero chamar a atenção de vocês para o que vai vir após essa greve. Por quê? É inevitável que o governo arrume uma solução e que abaixe esses preços, porque é isso que a população está querendo. Mas isso é muito pouco. Eu vi Michel Temer dizendo que a ideia seria mobilizar recursos da União para poder cobrir essa diferença que vai reduzindo o preço do combustível. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar o preço do combustível, porém vai tirar de outro setor. Um recurso que era de repente para educação, de repente para saúde, então vai tirar de um lugar, vai tapar o buraco e deixando um outro buraco descoberto. É aí que está o problema. É realmente a máquina pública, que ela causa prejuízos absurdos, e para poder pagar esses prejuízos, o que a gente tem que fazer? Tem que ter essa alta nos impostos, aumentar cada vez mais os impostos, porque as contas realmente não vão bater, e cada vez vai ficar pior para a população. Então eu vou levantar alguns pontos aqui só para a gente ver como o problema transcende essa alta nos preços, e o problema ele está lá atrás, e se esse problema não for tratado, a gente não vai conseguir ir para frente, a gente não vai conseguir progredir, infelizmente. Por exemplo, pessoal, hoje o Brasil ele conta com 151 empresas estatais, empresas essas que são propriedades do governo. Então empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, enfim. Só que dessas 151, existem 18 empresas que elas não dão lucro e elas nem sequer conseguem manter os gastos mensais que elas têm. Então, para vocês terem uma ideia, essas 18 empresas, nos últimos 2 anos, elas causaram um prejuízo para nós, para a população, de 40 bilhões de reais. São empresas realmente que o governo paga para elas ficarem com as portas abertas. E sabe qual a diferença dessas empresas do governo para uma empresa do empreendedor comum? É que você tem uma empresa, a empresa começa a dar prejuízo, não deu lucro, você fecha e decreta falência e pronto, acabou, e segue a vida e vai para outra. O governo não, o governo fica 10 anos com uma empresa dando prejuízo e mesmo assim ele fica sustentando, tirando recursos de outro setor para poder cobrir. Só que aí que tá, então qual é o objetivo dessas empresas estarem com as portas abertas? Se elas não dão lucro nenhum, só dão prejuízo. Exatamente para poder sustentar os partidos, principalmente em época de eleição. Até então funcionou dessa forma. O problema, vocês veem que transcende. O Brasil é um dos países com a taxa de imposto maior no mundo. Mas por quê? Porque o gasto é um dos gastos maiores do mundo. Então é dessa forma que o povo vive. Enquanto os impostos que nós pagamos são exorbitantes, a gente está se sacrificando sempre com o objetivo de ver um país melhor, o pessoal está gastando desfreadamente, estão torrando dinheiro sem dó. Pessoal, vocês acreditam que no portal da transparência, parlamentares, eles podem gastar com alimentação, com combustível, ao apresentar a nota fiscal eles são reembolsados? Você acredita que tem senador que foi reembolsado em R$1.000 por um único almoço? O que tem que mudar realmente são esses privilégios. Nós vivemos com uma discrepância absurda. Hoje, no Brasil, só para a gente manter esses políticos, para a gente manter o parlamento, o Brasil tem um gasto de 29 milhões por dia. Se a gente levar em conta que o dia tem 24 horas, nós estamos falando em mais de 1 milhão por hora para manter esses caras. Comprovado que isso daria para se reduzir pelo menos pela metade, no mínimo pela metade. Só fazendo um comparativo, hoje o Brasil tem 39 ministérios. Os Estados Unidos tem 15 ministérios. E funciona muito melhor do que no Brasil. Quem deve ser o ministro é um cara especialista, né? Um cara que fez pós-graduação na área, é um cara que tem MBA, é um cara que tem experiência. Negativo. A maioria dos ministérios hoje no Brasil, quem está à frente são pessoas que não tem nada a ver com a área. Simplesmente estão lá por jogada política. Esses ministérios não têm meta a alcançar e ficam lá, só passando o tempo consumindo dinheiro público, cada vez mais. A política hoje escoa dinheiro. Enquanto uma parte da população está padecendo, a outra está gastando de forma desenfreada. Aí o camarada vem na TV falando, porque nós precisamos mudar a lei em relação à aposentadoria, nós vamos ter que aumentar um pouco o prazo de contribuição, senão as pessoas não vão conseguir se aposentar.
Por que que eu tenho que me aposentar com 30, 35 anos de contribuição, esperar chegar a 60 anos, enquanto você, 8 anos que você fica aí, você se aposenta? Por que essa diferença? Por que essa discrepância? Eu acho que o líder real, ele tem que dar exemplo. Vocês têm que ser o exemplo, mas vocês não dão exemplo. Vocês se colocam num patamar acima. O político hoje no Brasil, ele coloca num patamar acima. É como se ele fosse um deus. A partir do momento que ele foi eleito, ele já não é mais um ser humano normal, ele é um deus. Que a partir daí, ele não pode mais ter os mesmos problemas que a população. Mas e aí? Não é você que vai ter que lidar com os problemas da população do dia a dia? Como que você vai conseguir lidar se você não consegue passar por isso? É muita regalia, é muito dinheiro exposto, é muito dinheiro sendo jogado fora, muito investimento errado por parte do governo. No meu ponto de vista, só tem duas formas da gente mudar hoje a realidade e a situação no Brasil. Primeira delas é a mobilização geral do povo. O povo ter bem claro o que ele quer e todo mundo ir junto para a rua e falar: a gente quer, bater o pé e pronto. Porque quando o povo se une, se junta e quer alguma coisa, só resta uma alternativa para o governante, é fazer o que o povo quer e ponto. E segundo, ou uma intervenção militar. Mas aí os danos podem ser maiores ainda. E eu preferiria essa primeira parte. Agora, você achar e ter a ilusão que vai entrar um presidente na próxima eleição que vai conseguir mudar, não se engane, porque não vai. Não vai, porque o problema não está só na presidência, o problema está no sistema, está no mecanismo político brasileiro, que gera gastos exacerbados. A gente vê aí artistas, enfim, personalidades falando: é na hora do voto que você vai mudar essa situação. Mudar como? O problema é o sistema, o problema é a máquina pública. Ela que está quebrada, ela não funciona. Você pode pegar o melhor político, a mesma coisa que você pegar o Ayrton Senna e colocar ele dentro de um Fusca com motor fundido. O que ele vai conseguir fazer? Não vai conseguir fazer nada. Então a gente tem que tirar essa mentalidade e, primeiro, tem que tirar essa responsabilidade do povo. Ah, porque a culpa é do povo, que o povo decidiu errado. Tá bom. Então você dá uma questão com 4 respostas erradas. Qualquer uma que você escolher vai dar errado. É assim as eleições no Brasil. Não adianta, você pode votar em qualquer um que vai dar errado, porque o sistema político no Brasil tá tudo errado. Os gastos são exorbitantes. Não adianta o povo se matar, o povo pagar impostos. Enquanto tá tendo sacrifício de um lado, do outro lado tá sendo esbanjado dinheiro. Enquanto o povo se mata aqui para fazer uma despesa no mercado, o camarada vai lá e me gasta R$1.000 em um almoço. O problema, ele é muito maior do que esse aumento nos preços, ele é muito maior. Então nós temos que ir para a rua, temos sim. Temos que ir para tirar essas regalias desses políticos, nós temos que ir para fazer com que a vida do político seja igual a de um cidadão. É isso que nós temos que exigir. Por quê? O exemplo tem que vir deles. E eles só vão sentir na pele o que o povo passa uma vez que eles tiverem que usar os serviços públicos. Nada mais justo. Nada mais justo do que um senador ele ter que usar o SUS. Nada mais justo que um senador ter que ir de ônibus trabalhar. Nada mais justo do que um senador ter o seu filho numa escola pública. Por quê? Porque só assim ele vai poder ver de perto a realidade. Fazer com que essas estatais que deem prejuízo, que o governo tome uma atitude em relação a isso. Ou você privatiza, ou você funde com outra empresa que você tenha no mesmo setor, mas acabe com esse prejuízo. Porque, como eu citei aqui no vídeo, só de prejuízo dessas empresas foram 40 bi nos 2 últimos anos. Dinheiro esse que dava para construir um monte de hospital, um monte de universidade, e é dinheiro que está escoando, que está sendo jogado fora. Enquanto a gente não enxugar essa máquina pública, enquanto não enxugar esse sistema político, vai ser muito difícil o Brasil ir para frente. E então é isso que a gente tem que tentar mudar. É isso que eu queria passar através desse vídeo. Eu queria falar desse vídeo, né? Meu objetivo nem é tanto falar de política aqui na minha página. Porém, como a gente está vivendo essa realidade no país, eu achei que isso é interessante citar o meu ponto de vista e falar também meu ponto de vista. Beleza, pessoal? Obrigado aí por ter assistido o vídeo e até o próximo. Valeu!